Se você quiser saber o futuro, converse com o professor. Se essa é a primeira vez que você aparece por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu sou o professor Luciano e esse é o Escola Pública Podcast. Às vezes eu fico parado na sala de aula olhando para os alunos enquanto eles estão fazendo as lições lá, quietinhos, concentrados, e eu fico pensando, isso daqui é uma máquina do tempo. Eu consigo ver como que a sociedade será daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Olhando para esses pequenos, meninas, meninos, para esses pequeninos, hoje eu consigo ter uma ideia de como que será a próxima geração inteira, só de olhar para eles. E eu já vou dizendo que o futuro não é muito bonito não. Não é não. Lógico, eu tô falando da minha realidade daqui das escolas de periferia, extremo sul da região metropolitana daqui da capital de São Paulo, escolas estaduais, públicas, e o futuro não é muito bonito não. O futuro é sombrio. O que eu vejo na maioria das vezes é um pequeno grupo de alunos que realmente se dedicam, que realmente fazem, que ainda tentam. Por alguma razão eles tentam, porque os pais obrigam, porque as famílias são bastante presentes, porque eles querem, porque eles, por algum motivo, gostam de estudar. Mas em geral, na maioria dos casos, o que eu vejo é muito desânimo, muito cansaço, muita preguiça, muita falta de objetividade, de destino, de futuro, de qualquer coisa, de perspectiva. Dos 37, 38, às vezes 40 alunos que eu tenho numa sala de aula, eu vejo um segurando um livro e lendo, 2 no máximo. Tem salas que ninguém lê nada, nunca. Daí você já vai imaginando que futuro nós teremos com pessoas que não são leitoras, com pessoas que não são críticas, que não se importam. Tá nem aí. A imensa maioria também, como eu disse, é muito conectada, é muito hypada, muito ligada na internet e em tudo que está acontecendo, desde que seja Instagram, TikTok, YouTube, games e só. Mais nada, não vai além disso, não aprofunda, não mergulha de verdade em nenhum tema assim, mais abrangente. Não, é tudo sempre raso, superficial, ali, uma fina camada em cima. Nunca mergulha, nunca. Pode parecer uma coisa boba, uma coisa simples, mas isso é muito profundo. É muito sério. Uma geração inteira de pessoas que não se aprofundam em nada, que não se interessam por nada de maneira mais concreta, é um horror, é um horror. Essa geração é capaz de eleger qualquer imbecil para o presidente. Ainda bem que nunca aconteceu. Tem algumas vantagens, claro, não é só coisa ruim, não é só coisa triste. Eles são menos preconceituosos do que a minha geração 80, a geração tão idolatrada 80 eles são muito menos preconceituosos que nós. Ainda carregam de dentro de casa uma série de coisas horríveis, porque a gente não ensina isso na escola, então eles trazem de casa. Eles são menos preconceituosos, eles são mais tolerantes com a questão de homossexual, a questão não binária, a questão transexual, as questões psicológicas, eles são mais sensíveis a isso e se importam com esse tipo de ponto, com esse tipo de traço da vida da gente que é tão importante. E assim como a nossa geração e todas as gerações, eles estão em conflito com a atual, né? Com a geração de seus pais, com a geração que estava aí quando eles nasceram. É bom ser menos preconceituoso, é bom ser mais tolerante, é bom se preocupar com saúde mental, tudo isso é muito bom. Mas é um futuro sombrio, como eu disse. A maioria se importa muito pouco com o que acontece no mundo, a maioria reflete muito pouco. E nossa, eu vejo os professores suando a camisa, tentando fazer eles entenderem o básico, o mínimo, né? O professor Eder Hoft falou aqui comigo no episódio 4, 3 ou 4, se eu não me engano, lá no comecinho do nosso podcast. Se você ainda não escutou nosso podcast, por favor, corre lá e escuta. Professor Eder Hoft, um sujeito muito inteligente, um cara, eu sempre gostei muito de refletir com ele questões profundamente abstratas, mesmo às vezes discordando profundamente do que ele pensa, mas era tão bom ouvi-lo, sempre foi tão bom ouvi-lo, eu tive a honra de gravar com ele, foi meu colega de trabalho, trabalhamos juntos na escola Roberto Mange,
Zona Sul, extremo sul de São Paulo. Ele gravou aqui com a gente um episódio muito bacana que é: devemos ensinar política nas escolas? Devemos ensinar sobre partidos, sobre o que é um mundo politicamente falando dentro das escolas? E ele, muito bem-humorado como sempre foi, disse: eu ficaria feliz se meus alunos entendessem o que é política. E ficaria satisfeito se eles se interessassem, se eles quisessem. Essa discussão de que, não temos que ensinar isso. Não, eles não querem, eles não estão nem aí, eles não se importam. Isso já nos dá uma ideia de tamanha é a inconsciência, a incapacidade e até o desinteresse, a falta de vontade mesmo dos alunos de perceber o mundo que nós estamos vivendo. Eu me lembro que quando a internet começou a ficar forte a partir de 1997, 1998, 99, eu ficava tão maravilhado com o simples fato de que tudo estava ali. Tudo, absolutamente tudo. Música, filme, livro, pessoas, falas, absolutamente tudo está na internet. E quando eu entendi isso desde o comecinho lá, 20 e tantos anos atrás, eu fiquei maravilhado. Hoje não, hoje eles já nasceram com essa tecnologia, eles já nasceram com essa realidade, então para eles tudo é apenas como uma torneira que você abre e sai água, normal, grande coisa. Um interruptor de luz que você aperta, acende, a luz acende, grande coisa. Por que vocês estão tão felizes porque tem água na torneira? Grande coisa, normal. Para eles é normal. E essa mesma internet não faz com que eles ampliem os seus horizontes. Pelo contrário, eles ficam cada vez mais fechadinhos ali no seu quadrado, completamente apaixonados por determinados ídolos, como a minha geração também tinha lá os seus ídolos, é verdade, mas eles ficam cada vez mais reduzidos àquele contexto, daquele quadradinho ali, do que eles seguem, do que eles curtem e do que eles amam. E é só. Você não consegue impressionar hoje um aluno dizendo que viajou e conseguiu conhecer Nova York. Na minha época, se o professor meu dissesse que te conhecia Nova York, que tinha ido viajar para a Europa, nossa, eu grudava nessa pessoa e eu queria saber como. Como é esse mundo, como é lá. Mas hoje não, eles nem se importam. Eles nem se importam. É lógico, eu já disse aqui lá no nosso podcast mais de uma vez que a escola é chata, que o modelo tá errado, que a formação das salas, fileiras, o professor lá na frente falando, tá tudo errado. Isso não propicia conhecimento, aprendizado, isso é muito chato, é muito cansativo, é um porre, né? É um pé no saco. Mas até quando você tenta inventar alguma coisa, quando você tenta criar alguma coisa, é muito difícil convencê-los a se interessar, né? Nada, absolutamente nada do que está dentro da escola os interessa. Nada, absolutamente. O que me choca muito, porque em pouquíssimos anos eles estarão trabalhando e serão obrigados a cumprir uma rotina, dependendo do lugar, a usar o uniforme. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Pequenas pessoas que não se acostumavam a seguir regras na escola, não gostavam de se interessar por alguma coisa, por mais que o professor faça malabarismo, sabe, vire de ponta cabeça, faça estrelinha na frente da sala. Como que esse aluno, virando adulto, vai se tornar? Que tipo de profissional ele vai se tornar? E como que ele vai conseguir sobreviver? É por isso que eu digo que o futuro ele é sombrio, infelizmente. E olha que eu não estou nem falando de matemática. Eu não estou falando da parte de cálculo, que é o horror de todo mundo. Meu, inclusive. Não estou falando de matemática, não. Estou falando da vida, de tudo, da percepção, da capacidade de se interessar pelas coisas. Porque se eu for colocar matemática aqui, aí nem tem vídeo. 30 segundos eu diria. Eles são péssimos, eles se dedicam muito pouco, eles não se importam e muito obrigado, tchau. Now the world don't move to the... É isso. Tem solução? Tem jeito? Tem. A curto e médio prazo, não. Desculpa, eu não posso mentir para vocês. A curtíssimo prazo, não. Vai continuar a mesma porcaria do jeito que tá durante 10, 15, 20 anos, no mínimo. No mínimo. Mas se nós conseguíssemos eleger políticos mais comprometidos com a educação básica hoje, agora, nós seguramente daqui a 30 anos, sim, teremos algum tipo de melhora. Uma sociedade um pouco mais consciente, mais interessada, alunos mais engajados e o conhecimento realmente tomando conta de suas almas. Mas os próximos 10 anos serão terríveis. 15, 20 anos serão tenebrosos. Desculpa dar essa notícia assim para vocês.
Se você assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Esse vídeo faz parte do nosso projeto, escolapublicapodcast.com.br, eu sempre repito isso. Escuta lá, mais de 100, uma centena de episódios. A gente fala de tudo, cinema, religião, política, a gente fala sobre vida, saúde mental, a gente fala sobre filmes que falam de escola, é muito bacana, eu gosto muito desses episódios. Deve ter alguma coisa lá que te interesse, vai pulando, vai procurando algum episódio que você realmente goste. Será um prazer ter você como ouvinte, é um prazer ter você aqui no nosso canal também. Muito obrigado e até a próxima.